Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, o Assim Podcast tem que continuar. Chegamos ao episódio 23, um episódio especial em clima de São João, como vocês já podem ver aqui na nossa mesa toda montada. Agradecendo aqui a nossa equipe da Ilha Produções, sempre buscando levar o melhor áudio, a melhor imagem até você. E aos nossos patrocinadores oficiais, Sicredi, Inácios Hotel e Fonte do Paladar, além dos nossos apoiadores que aparecem agora no canto inferior esquerdo da sua tela, Tono Lucro, Eletromaia, LP Distribuidor e tantos outros que nos ajudam aqui na Assim TV a continuar levando esse projeto muito mais adiante aqui em Marabá. Hoje, o Assim Podcast, episódio 23, tem a satisfação de receber a jornalista, diretora da TV Correio SBT Marabá e apresentadora Angélica Freitas! Obrigada. Boa noite, Angélica. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz, honrada, né? Assim, estar com um projeto muito bacana, eu acompanho. Você, pessoalmente, sabe da minha admiração, né, por ti. Já foi meu colega também de Grupo Correio, hoje vejo brilhar por aí, fico muito feliz da nossa região ter um comunicador como você e estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigado, Angélica. E eu amo podcast. Adjetivos. Pois é, a gente conversou, gente, com a Angélica, e ela disse que gosta do formato de podcast, e eu tenho certeza que gosta, porque já na TV a gente percebe uma certa interatividade com o público, que é muito característico do podcast mesmo, sim, né? Sim. Essa informalidade, é isso que a gente precisa na comunicação, né? Um olhar mais próximo, né? Uma proximidade com quem está nos acompanhando. Cara, Vinícius, eu acho que o podcast é uma das melhores invenções da pandemia, né? Porque a gente percebe o fortalecimento, né, desse formato de entrevista, que já existe há um tempo, mudaram algumas coisas, mas, na minha opinião, foi uma das melhores coisas. Primeiro que eu amo conversar, amo bater papo, e eu não costumo ser entrevistada, né? E tá no lugar certo. Eu sempre tô no outro lado, eu sempre entrevisto. Então, eu gosto muito de falar sobre as coisas da minha vida, da minha carreira. É um momento bem bacana de troca também. Tenho feito alguns podcasts e adoro. Sempre que me convidam, eu vou. E aproveitando que a gente está falando de podcast, aproveitar para agradecer a toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marabá, agradecer pela confiança no nosso trabalho aqui à frente do Assim Podcast nessa temporada de 2023, agradecer ao Conselho de Jovens Empresários de Marabá e também ao Conselho da Mulher Empresária de Marabá, que tem apostado e investido no nosso Assim Podcast. Um abraço aí ao nosso presidente João Tatagiba, que sempre nos acompanha. Angélica, como a gente faz sempre aqui, né, para quebrar o gelo, né, para começar bem a nossa conversa, é perguntar as origens do nosso entrevistado. Qual é a origem, de onde veio Angélica Freitas? Mano, eu sou uma caboquinha de Belém do Pará, que estou em Marabá há 12 anos, mas sou nascida e criada em Belém, né? Sou apaixonada pelo Pará e me mudei para Marabá há 12 anos. Em 2011, cheguei aqui para trabalhar pela uma mineradora, trabalhava na comunicação da mineradora e me apaixonei por Marabá e daqui não saí mais, né? Formei minha família, minhas filhas e construí uma outra carreira totalmente diferente daquilo que eu me propus quando eu vim para cá há 12 anos, mas sempre voltada para a comunicação, para o jornalismo, né? E as minhas raízes são muito paraenses mesmo, muito belenenses. Dá para ver pelo meu sotaque, né? Pelo meu chiado. E amo muito esse estado. E quando cheguei para o Marabá, me apaixonei muito. Sempre tive vontade de morar no interior do estado. Apesar de gostar muito de Belém, o dia a dia da cidade não me identificava muito, né? Aquela correria, aquele trânsito. Eu sempre tive muita vontade de morar no interior do estado. E quando eu conheci Marabá, eu realmente não sei te explicar assim, como foi essa conexão. Me identifiquei muito com as pessoas, com essa miscigenação, com essa mistura, com tudo que Marabá pode oferecer, tudo que a gente tem para crescer em Marabá, e aqui eu fiquei. A minha origem é mesmo de nortista, de paraense, de cabocla da Amazônia. De Belém do Pará mesmo. E tem uma história muito parecida, assim, de muitas pessoas que vêm para Marabá, acabam se encantando pela cidade e ficando, né, de todos os cantos do país. A maioria, né, das pessoas. Eu estava conversando esses dias com alguns amigos que não são daqui, e eles me falaram, nossa, já me tinham me dito que quando a gente chega em Marabá, a gente se apaixona. E quando a gente conversa com a maioria das pessoas que estão aqui há 30, 40, 20 anos, a história é muito similar, né? Marabá tem uma coisa que prende a gente. Sim, parece, né?
Mas como foi a infância, Angélica? A infância foi em Belém? Sim, nunca tinha saído de Belém. A minha irmã, inclusive, já tinha tido várias... Minha irmã é mais nova, 6 anos mais nova que eu, e ela já teve experiências de morar fora, do Brasil, inclusive. Eu nunca quis, sempre gostei muito do Pará, né? Apesar de viajar a passeio, mas eu sempre gostei muito de estar no Pará mesmo. E quando eu pensava em me mudar, eu pensava em me mudar para algum lugar do Pará. Mas a minha infância toda foi em Belém. Meu pai era jornalista, então eu cresci nesse meio jornalístico, né? Ele trabalhou em grandes empresas, então a minha infância foi muito paraense, em Beira de Rio, em Igarapé, né? Mas sempre acompanhando a questão jornalística do meu pai, sempre acompanhei ele em todas as gravações, saía da escola, esperava ele nos bastidores da TV Liberal, na época que ele dirigia o Jornal da Noite de lá, o JL2, né? Então a minha infância foi em Belém, minha adolescência, e eu vim para Marabá, eu tinha... Vou revelar minha idade, Vinícius. Tu vais fazer isso comigo? Vai, pode revelar aqui. Eu acho que eu não sou muito boa, porque eu esqueço. Eu prefiro esquecer quantos anos eu tenho, sabe? Eu acho que eu sou jovem. Mas eu vim para Marabá e eu tinha, eu acho que 27 anos. 27. E já tá aqui há quantos anos? Vamos calcular. 12 12, então não precisa nem revelar a idade, né? Para quem é bom de matemática, faça as contas. Mano, tá chegando nos 40, né, mano? Essa que é a verdade. Formou em Belém mesmo? Formei em Belém pela Universidade da Amazônia. Me formei em jornalismo lá. E fiz algumas especializações na época que eu trabalhava na mineradora, sempre em comunicação, né, que sempre foi minha paixão. Eu era apaixonada por comunicação corporativa. Na verdade, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu tinha uma paixão que era o futebol. Mas naquela época, 20 anos atrás, a mulher sofria um preconceito ainda maior nos campos, né? Então, assim, eu fui estagiária de um caderno de esportes em Belém, mas me decepcionei um pouco com a forma como a mulher era tratada. Eu era muito nova, né, e ainda muito imatura para algumas coisas, e me desencantei. Falei, não quero mais saber disso, não. Eu quero fazer comunicação corporativa. Porque quando eu comecei a fazer faculdade, eu já fui estagiando nesse mundo institucional. Estagiei na Federação das Indústrias, na FIEPA, né, fiz alguns trabalhos para o Sebrae, para o SESI, Senai, que fazem parte, né, lá do 5S, né, do Sistema S, e para a própria mineradora, para a Vale, que eu comecei como estagiária, passei 10 anos na mineradora, mas estagiei lá no Tribunal de Contas do Estado. Então, meu meio sempre foi muito corporativo. Sempre foi muito institucional, né? Muito, muito institucional. E eu trago muito isso, inclusive, hoje para a minha versão jornalista, né? Como diretora, como gestora, porque eu sempre trabalhei muito nesse universo institucional. E sempre dizia que eu não queria jamais trabalhar com televisão, porque meu pai vivia uma vida muito louca e eu acompanhava, né? E tudo que meu pai fazia, eu dizia que eu não ia fazer. Televisão, trabalhar com política, nunca ia fazer. Meu pai sempre fez muitas campanhas políticas. E a gente queima a língua, né? Depois eu acabei fazendo tudo que ele fazia mesmo. Nunca diga nunca, né? Aquela famosa máxima popular, né? E me apaixonei, porque o papai, antes de falecer, meu pai vai fazer 3 anos esse ano de falecido, mas ele pôde me ver atuando no jornalismo. E ele era meu maior fã, assim, acompanhava tudo desde o início. E assim, foi para mim uma mudança, né, também de chave, assim, eu na verdade foi o seguinte, eu fui muito pro institucional, passei 12 anos no mundo institucional, né, e depois eu tentei empreender por um curto espaço de tempo aqui em Marabá, acabei vendo que não era, né, meu mundo, o empreendedorismo, porque todo mundo empreende, né, Vinícius? Esse que é fato. Hoje eu empreendo com a minha marca, que sou eu, né? Justamente. Que é meu nome e tudo mais. Mas aquele dia a dia de ter uma empresa, para mim, não funcionou. E no meio do caminho eu virei a chave para o jornalismo mesmo, para o mundo digital, enfim. Então, Angélica, você chegou em Marabá em que ano, mais 2011. ou menos? 2011. Julho de 2011. De 2011 até aqui. Como foi a chegada e quais foram os primeiros trabalhos que você falou já? Foi com a mineradora, com a Vale, não é? Foi. Mas como foi a chegada ao SBT? Eu passei 6 anos na Vale, né, trabalhando na comunicação, fiz algumas coisas institucionais. Então foi de 11 a 17. Relacionamento com comunidade também, foi um mundo, um universo assim maravilhoso. E eu digo que a Vale me fez apaixonar por Marabá, né, e aí eu fiquei apaixonada. E na época, a gente sabe que o negócio mesmo da Vale não é diretamente de Marabá, né, então assim, para a realidade que eu vivia naquela época, a empresa não teria como me manter em Marabá. E aí a gente conversou, eu recebi uma proposta para ir para Parauapebas, trabalhar no Salobo e no Sossego, mas assim,
Para mãe é muito difícil, né? Porque eu comecei a pensar na logística. Eu teria que sair 5 horas da manhã, não tinha com quem deixar as crianças. Nossa, todo dia, imagina esse percurso Marabá-Parauapebas. Não, eu ia ficar em Parauapebas, mas para você ir para o Salobo e para o Sossego, tem um deslocamento verdade. Que é complicado, né? E aí eu conversei na época com a minha gestora e falei, olha, não tenho. É praticamente Marabá. Já aqui no território de Marabá, né? Só que mais próximo de Parauapebas. E aí eu falei pra minha gestora na época, olha, não tem como, vamos conversar, eu já tô há 10 anos na empresa e tal. Aí ela falou, olha, eu tenho uma proposta pra te fazer que eu acho que vai ser irrecusável. Volta pra Belém, tem uma vaga em Belém. Eu falei, jamais. Não quero nunca deixar mesmo? Marabá. Meu pai na época queria me matar, Vinícius. Falou, tá louca, como é que tu não vai voltar pra Belém, pela Vale? Eu falei, não, pai, eu sinto que a minha vida é em Marabá. E aí, como eu te falei, eu fui empreender, eu saí da Vale e falei, não, agora eu vou empreender, vou ficar mais perto das minhas filhas. Abri uma loja para crianças, né, que era na Casinha, que foi a primeira brinquedoteca de Marabá. Ah, eu recordo. Lembra? Então, assim, eu sou meio pioneira em algumas coisas, né? Corajosa pra ir. Então, não tinha brinquedoteca em Marabá, era um formato que eu conhecia de Belém. E eu abri no shopping essa brinquedoteca. Fiquei com ela até 2017, 18, 19, 20, 21. 2020. A pandemia começou em 2021, né? Foi em março de 2020. Então foi em 2020, mais ou menos, que a gente acabou quando fechando. Fechou tudo. E era um segmento de criança. Só que assim, eu abri a loja em março de 2017 e quando foi em junho me chamaram. O Chamon me chamou pro SBT, né? Para dirigir inicialmente o SBT e eu aceitei o desafio. Falei, não, vamos, quero fazer isso. Tentei fazer as duas coisas, né? E aí uma coisa foi puxando a outra. Fiquei na gestão e depois fui apresentar o Correio Notícias. E aí as coisas foram acontecendo. Fui chamada depois para apresentar o Mega Cap. E as oportunidades na vida vão aparecendo, surgindo, né? E hoje apresentando o Fala Cidade com a saída do Márcio. Pois é, Angélica. Então foi uma trajetória que eu pude acompanhar uma parte. Você falou, né? A gente trabalhou um tempo juntos ali. Dentro da estrutura do Grupo Correio, mas em segmentos diferentes, não é? Jornal e televisão. Mas realmente o público pôde acompanhar essa tua evolução desde o Correio Notícias com Milton Faria, né? Sim, que foi uma escola para mim, foi um presente para mim apresentar com Milton. Eu nunca tinha apresentado, eu sempre fazia reportagem de rua, fiz na minha adolescência, na minha juventude, nos lugares que eu estagiei, na própria escola, né? Na própria faculdade de jornalismo, a gente faz aquele telejornalismo, mas eu nunca tinha apresentado. Eu tinha esse sonho dentro de mim, mas nunca tinha ido para a prática. E o Milton foi um cara, assim, que até hoje eu falo para ele fundamental na minha carreira, né? Porque ele me ensinou muita coisa, teve muita paciência, muita generosidade. A gente dividiu a bancada ali por um tempo e depois da saída dele eu fiquei até esse ano, né? Antes da saída do Márcio, apresentando o Correio Notícias. E aí agora esse novo desafio, que não é fácil apresentar um telejornal ao vivo. Porque até então eu não apresentava ao vivo. O ao vivo que eu fazia era o Mega Cap, mas é 1 hora, né? Isso. E é uma outra proposta, não é jornalístico, né? Não mexe com as nossas emoções, com as nossas opiniões até, porque a gente precisa também, né? Tu sabes disso, medir muito. Então tá sendo uma experiência que eu tô aprendendo, né? Eu tô naquele momento de aprendizado, porque fez mais ou menos um pouquinho mais de um mês que eu assumi, junto com o Silas e com o Sandro, a apresentação do Fala Cidade e tô vivendo, assim, intensamente. Eu acho que tem sido um desafio duplo, né, Angélica? Porque como gestora da TV, você tem que saber selecionar bem ali o elenco, claro, né? Como foi essa escolha? Primeiro a do Sandro, que já não é de hoje, né? Ele chegou a ser apresentador ocasional com as férias do Marcinho, isso. E depois foi titular junto com o Marcinho, né? Nos últimos anos. E agora a chegada do Silas, né? Que é da rádio, que é narrador esportivo, para uma pegada totalmente diferente, né? Vinícius, eu costumo dizer, e isso sem soberba nenhuma, mas eu tenho um olhar, eu consigo revelar o talento das pessoas, eu consigo olhar o melhor das pessoas. Eu te digo isso, por exemplo, Marcos Fabrício, que hoje eu acho um grande comunicador, que é do nosso time, que é um grande cara. Eu peguei ele na internet. Olhei um vídeo dele na internet e falei, a gente precisa contratar esse cara. Falei pro nosso departamento comercial, ele entende tudo de merchan, é um menino bom. E a primeira experiência dele foi no SBT de Parauapebas, por conta de umas férias. Na época, a Camila, que era a diretora na época de lá, que é minha parceira imensa, assim, no grupo. Falei, tem uma pessoa pra te indicar, vamos fazer um teste? Mas eu indiquei ele já pensando em mim, né? Eu falei assim, ele vai lá... Já insere no grupo Correio. Bora ver a experiência dele em Parauapebas, que era só umas férias, né? E se ele se der bem, porque ele falou, Angélica, quando eu entrei em contato com ele, eu nunca trabalhei com televisão. Eu falei, mas
cara, Sim. acredita que tu Eu vai. lembro que ele foi muito bom mesmo lá em Parauapebas, né? Ganhou Aí muito ele destaque. voltou, fez as férias, aí teve uma oportunidade, conseguiu o Marcos Fabrício, né? E hoje tenho, assim, muito orgulho. A Adria Queiroz também. A Adria Foi também. uma menina que eu vi na rede social e falei para o nosso departamento comercial. Quando houve uma troca da roleta, eu falei para ela, vamos contratar a Adria. E assim, foi uma pessoa que deu super certo, que só saiu mesmo porque teve uma outra oportunidade. Hoje ela tá na Marinha. E eu acho que com o Sandro e com o Silas não foi diferente. E o Silas... São dois radialistas, né? Sim. Que vêm do rádio para televisão, que é muito diferente. O Sandro, ele chegou no momento da TV que a gente precisava de alguém crítico, né, para falar sobre assuntos polêmicos, para falar sobre assuntos da sociedade. E quando a gente pensou nisso, eu não pensei em outra pessoa. Quando me foi solicitado isso, que a gente precisava de alguém para dividir ali com o Márcio, para ser uma pessoa... Porque o Márcio ficava muito sobrecarregado, né, com a questão dos merchans, muitos merchans. É um jornal que tem um formato era um jornal de merchan. único do jornal, né? Então ele se dividia entre merchan e notícia. Exatamente. A gente precisava dar uma suavizada nisso. Então eu não pensei duas vezes, falei, é o Sandro. E assim, fiquei muito feliz. Eles, toda vez que eu faço convite, eles falam, mas será, Angélica? Não, vai. E o Silas, ele vinha numa ascensão muito grande por conta da ascensão do Águia, como radialista, mas eu sempre falei isso pra ele. Ele entrou, o Silas, olha que loucura, assim, um mês. Ele entrou pra fazer só o esporte, né? E a gente, falei, Silas, hoje eu vou te dar um merchan, vamos testar? Ele, não, vamos. Né? Porque o Silas é um menino assim que tem muito ainda a crescer. Não, olha, hoje eu vou te dar mais um. Não, vamos. E hoje ele está dividindo ali com a gente. Chegou um momento que nós dois conversamos e falamos, não, vamos mais. Vamos mais. Não dá para ficar só no esporte, não. Olha, e tem outro talento também, Angélica, que na verdade já é de longa estrada aqui em Marabá no jornalismo impresso, né? Que migrou para a televisão também na pandemia, que é o Chagas, né? E que se revelou aí um grande repórter de televisão. Eu não tô te falando que eu sou boa para descobrir talentos. Sim, pois é. E na época foi igualzinho. Quando eu convidei o Chagas falou, não, acho que não. Eu falei, tu consegue. Eu trabalhava com ele, sentava ao meu lado aqui e a gente conversava muito sobre isso. Ele pedia dica e tal, a gente batia muita bola sobre isso. E foi uma grande revelação. E hoje ele é apaixonado. Eu falo, Chagas, a TV é uma cachaça. Tu já experimentou a primeira vez, não quer mais largar. É verdade. E eu tô muito feliz com a nossa equipe hoje, com os grandes talentos. São pessoas assim que com certeza fazem a diferença no jornalismo do nosso estado, né, como um todo. Angélica, e o Marcinho chegou em 2017, chegou praticamente junto contigo foi, lá no SBT, meses depois. Eu cheguei meses depois, na verdade. Você chegou meses depois do Marcinho ter assumido o Fala Cidade? Eu cheguei então? 2 meses depois. Foi? Foi, 2 meses depois. Ah, bom. Porque na época era o Milton que apresentava, né? Teve aquele projeto do Correio Notícias. Sim. Como o Marcinho agora já não está mais na estrutura do Grupo Correio. Como foi essa saída do Foi pessoal, do né? Foi um pedido dele mesmo. Ele queria outros ares, queria outros projetos, né? Acho que o Marcinho é uma potência enorme comercial, né? É um cara também que eu aprendi muito com ele. Aprendo ainda, porque hoje a gente divide o Megacap também, né? E um cara que também me dá super dicas, eu aprendo demais. Mas a saída dele, claro, que foi um baque, né, para todo mundo, no sentido de que é uma mudança, né? E a gente ficou bem triste, mas foi uma decisão dele que a gente respeitou. Mas eu acredito que hoje o mercado, ele tá aí para se renovar, né? É verdade. A gente consegue outras possibilidades. Como eu te falei, estou muito feliz, tenho recebido muitos feedbacks positivos desse novo formato. E acredito que a saída dele é um marco também para a comunicação da nossa região, porque dá a possibilidade de abrir mais espaços, né? De abrir novos mercados. E eu acredito muito nisso, que cada um também sabe do seu caminho. Sim, Angélica, eu te pergunto isso porque aqui em Marabá, a audiência, quando pensa assim, em 2 comunicadores, um homem e uma mulher, para fazer parte de algum projeto, pensam em Marcinho e Angélica, né? Uhum. Marcinho e Angélica são tal qual Luciano Huck e Angélica. Olha que chique, mano. William Bonner e Fátima Bernardes. É tipo um casal que legal. Que acaba se muito bom ser ali. referência. É muito bom ser referência, né? Significa que você está no caminho certo. Mas eu também acredito na concorrência. Concorrência saudável. Se me perguntarem, Angélica, o que tu achas que tem TV crescendo, tem novos apresentadores?
Eu não acho ruim, não. Eu acho ótimo, né? Inclusive, eu tenho muito orgulho de ver que hoje outras mulheres estão na apresentação, como a Ohana, como a Pamela, entendeu? Denise. A Denise, isso é muito... A Denise ainda é antes... A Sara, né? Sarah, então, assim, isso fomos nós que plantamos, né? Porque se hoje esse mercado está aberto... A Gessélia, né? Que apresentou muito tempo... A Gessélia não gosta de fazer ao vivo. Vou logo contando esse babado da Gessélia. E eu falo pra ela, Gessélia... Tinha que... Nossa, a Gessélia odeia ao vivo. Nossa. Ela é excelente, mas ela é excelente na e ela é boa de ao vivo. Ela que não gosta de fazer ao vivo. A Gessélia tá aí. Eu brigo demais com ela. E ela apresentou há muito tempo o Correio Notícias nas minhas férias. Era minha substituta oficial, né, nas minhas férias. Mas, assim, eu fico muito feliz de ver que nós temos um mercado de mulheres muito grande, né? E como eu te falei, eu não vejo isso de uma forma negativa. Eu fico muito feliz de ouvir isso positivo, de ti. Né? E você pensa nessa referência, é sinal de um bom retorno do nosso trabalho. Mas eu fico mais feliz ainda quando tem outras opções, né? Quando a gente vê... Eu sempre lutei muito por isso, sabe, nisso? Quando eu cheguei aqui, na época da Vale ainda, eu via que o mercado da comunicação era muito tímido. E ninguém cresce sozinho, né? Para o mercado crescer, tem que crescer todo mundo junto. Então, eu fico muito feliz de ver outros telejornais no mesmo horário que o nosso, sabe? Eu acho que isso estimula todo mundo a crescer. E eu acho que tem público para todo mundo. Tem, com certeza. Em Marabá, uma cidade de 300 mil habitantes. Né? Uma audiência enorme aí na internet também. E você tem a opção de poder escolher. Falta eu quero ficar nesse canal, eu quero ficar no outro canal. Isso é democracia. Né? Então, se você tem só uma emissora, você não consegue nem mensurar o seu trabalho, não consegue medir o seu trabalho. É verdade. E, Angélica, e a família? Filhos... Como que tá? Então, olha, mano, esse menino, ele é polêmico, a gente vai entrando aos poucos aqui, né? Tá bem, tá ótima. Minha família continua linda, continua bem. A gente tem uma base familiar muito boa, né? E tão lindas minhas filhas, maravilhosas. Que bom. Uma quase comunicadora, Alice de Nazaré, mano, adora. Vai seguir os caminhos do avô e da mãe. E daí, da minha, a madrinha, que é minha irmã, ela é jornalista, mas nunca exerceu, assim. Ela é empreendedora hoje em Belém. Uma semente foi plantada, então. Demais. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Você postou recentemente no Instagram, Angélica, que se separou, né, do marido recentemente, né? Foi amigável? Sim. Na verdade, a minha separação, ela já acontece faz um tempo. A gente só oficializou, né? E foi bem o que eu escrevi mesmo. A gente não deixou de ser família, né? A gente se tem aqui, só tem... O importante é isso, né? É o vínculo. Eram 20 anos, né, Vinícius? É muito tempo. Não desde são 20 que eu... dias. Não é um namoro qualquer. Não, desde que eu era adolescente. Então, assim, ele também, jovem, tudo. Mas, assim, somos família, até porque nós nos temos aqui em Marabá. Ele não tem família aqui, nem eu. E as meninas são novas ainda. Então, assim, a gente é muito amigo... muito família ainda. Deixamos de ser um casal, mas continuamos família. Por 20 anos, então vocês vieram juntos, né? Pra vocês... Ele te acompanhando. Viemos juntos. Engraçado que domingo a gente estava até almoçando num restaurante e uma pessoa de um site de fofoca mandou assim pra mim: já estão mandando aqui, ó, Angélica não separou não, tá com o marido. Eu falei, gente, mas a gente continua sendo família, não tem isso. Sim, não, porque o importante é o respeito, né? E até porque vocês família, têm a gente filhos, continua convivendo, tem programas familiares. Com certeza. Né? Enfim, é isso. Não é? E, Angélica, ainda sobre a apresentação do ao vivo, né? No ao vivo tem de tudo, né? Tem. E a gente procura ser o mais espontâneo possível, né? Vez ou outra sai alguma coisa ali, meio belenense e tal, um égua mana. Vez em sempre. E nessas últimas semanas vem a venda aí, né? Um burburinho e tal. Uma polêmica. Você chegou a fazer um posicionamento ao vivo no jornal sobre o égua mana. Eu tô brocada! Como foi isso, Angélica? Como você recebeu Na essa verdade, crítica? não foi a primeira vez, né? Logo quando eu comecei no jornal, já havia tido uma crítica, na época, falando sobre o meu sotaque, que é muito forte, né? Sim. E eu consigo entender que Marabá é uma terra de miscigenação, que não existe tanto uma influência belenense. Então, desde que eu cheguei aqui, eu me deparo com esse tipo de cobrança, de crítica, de piadinha, né? Sobre o meu sotaque. Mas, no início, como eu te falei, a gente vai criando uma experiência e vai criando também as nossas próprias lutas, né?
E no início eu já tinha sofrido essa crítica, inclusive foi no Facebook, numa transmissão do Facebook, eu acho que eu tinha substituído o Márcio, era férias do Márcio, alguma coisa, e uma pessoa comentou no Facebook, e eu lembro que a galera de Belém detonou a pessoa, Sério? a pessoa depois apagou o post, sabe? Foi muito Nossa. engraçado. E agora, anos depois, essa semana, veio no Instagram de fofoca a pessoa dizendo que tava feio as minhas gírias. E assim, Vinícius, eu sou uma pessoa que encaro as críticas de uma maneira muito bacana, porque ninguém vai agradar todo mundo, como eu te falei. Eu acho que, inclusive, essa questão da concorrência, de você poder escolher, dá ao telespectador dizer, olha, eu não gosto dessa menina, eu não vou assistir. Sim. Mas, ao mesmo tempo que tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E eu até brinco que minha balança tá equilibrada, graças a Deus. Sim. Mais gente que gosta do que Eu imagino gente que que não para gosta. ligar a televisão existe um controle que tem Sim. números ali, e você pode Sim. selecionar o canal que quer assistir. E eu encontrei, aquilo de fato não me magoa, entendeu? Mas eu vi naquilo uma necessidade de eu me posicionar. Primeiro porque a minha carreira, o meu trabalho, principalmente nas redes sociais, ele é pautado pela defesa das minhas raízes, né? Eu faço um trabalho para levar Belém, para levar Marabá, para levar o Pará, aonde quer que eu for. E já consegui chegar em lugares que antes ninguém tinha conseguido chegar. Né, como na live do Cafu, como numa parceria com a Nívia, entendeu? Como uma campanha com o Luciano Zafi. Então, isso é levar o Pará. Então, eu não posso negar as minhas raízes, e não é porque eu estou apresentando um telejornal que, num momento de descontração, eu não vá falar. Eu não fico me tolindo. Tu até falaste assim, ai, solta. Não, não solta. Eu falo porque é meu, entendeu? Eu não fico assim, ai, não vou falar isso. Eu acho que eu falei o brocada no momento do WhatsApp, que é um momento de descontração. Sim. E como eu, no momento de coisa séria, eu meço as palavras. É claro que eu não vou, né? E aí eu achei que fosse pertinente. E fiquei muito feliz com a repercussão, né? O post que eu fiz na rede social também teve um alcance muito grande. Muita gente se solidarizando. Centenas de mensagens de pessoas falando, não, você tá certa, né? E eu penso muito assim, eu me sinto muito à vontade com o meu público. E ao mesmo tempo que eu falo notícias sérias, eu também sou descontraída, porque tem uma hora que cansa ser só sério, né? E precisa mesmo, né, Exatamente. Angélica? E aí eu achei que era o momento de me posicionar. Eu acho que a gente, formador de opinião, tem essa obrigação de se posicionar. E também conseguir fazer um marketing, né? Porque tudo é estratégico. Agora todas as marcas já estão usando brocada, né? Já estou fechando parcerias do brocado, mano. Tudo também tem um marketing. Olha só, estrategista de marketing Angélica Freitas, nossa entrevistada do Assim Podcast, episódio 23. Patrocinadores oficiais, Sicredi, Inácios Hotel e Fonte do Paladar. Esse é o nosso programa, esse é sem censura mesmo, é falando, é tendo uma conversa aberta. Eu tô vendo, você é danado, hein? Adorei. Inclusive, eu fiquei chocado, Angélica, quando eu vi essa crítica, porque brocado pra mim é uma coisa tão natural, que eu falo brocado. Acho que toda a equipe aqui também tem o brocado no vocabulário. O que me deixou mais incomodada é você achar que por você ser apresentadora, por você ser jornalista, você não pode ser coloquial. E a gente está num mundo digital que nos permite isso. Eu falo sempre isso para minha equipe. A rede social forçou a gente ter um novo formato. Você vê grandes empresas de comunicação, como a Globo, que é uma referência. Todo mundo fala com seu sotaque. Antigamente tinha uma restrição, né? Você tinha, para apresentar no padrão Globo, você não podia ter sotaque. Hoje em dia não existe, a gente vive num mundo globalizado. O padrão Globo é a diversidade, né? Exatamente. Então, o padrão comunicacional a gente também tem que mudar um pouco, né? Virar essa chave, sair da caixinha, deixar de ser tão opressor, tão crítico. Foi o que eu falei no meu posicionamento. Quem não viu pode ir lá depois para ver ele na íntegra, no meu Instagram, @Angélica com K, F Souza com Z. E aí, eu acho que a gente tem que ser aberto para isso. E é o nosso dever, né, se posicionar. E eu vou te falar uma coisa, e tem um pouco de machismo, assim, porque eu vejo outros homens sendo até agressivos como já foram nas televisões, e ninguém critica. E quando é uma mulher, sempre espera um comportamento diferente, entendeu? Sim. E eu acho que a gente tá aqui como eu falei também, a gente é nortista, revolucionária, mulher, tem que mudar as coisas. Isso, inclusive, eu tô brocada, eu vou pegar esse suco agora, Ei, né? Menino, a gente tá com a comida e agora, aqui, deixa né, eu contar pra vocês. Eles estão com medo que eu fique brocada, que eles botaram até as comidas aqui. Eu nunca mais fico brocada na minha vida. Agora tu imaginas, Vinícius, apresentar um jornal meio-dia,
Na hora do almoço, sem nem ter almoçado, com o WhatsApp. Né? A vida de quem outra apresenta coisa, o e o Jornal WhatsApp Meio-Dia. bomba. Obrigada, meu amor. E o WhatsApp bomba de mensagem de comida. Então, como não falar que eu tô brocada? Foi aí que eu falei. Eu falei, mana, tu manda uma foto dessa de comida e não quer que eu esteja brocada. O Elvis, que tá aqui nos bastidores, já trabalhou com a gente lá. Ele sabe que é sofrida essa hora do almoço. Né, Elvis? A gente brocado e o povo mandando prato de comida. Brocado mesmo, gente. Nossa, é isso aí. E, Angélica, você falou da parceria com o Cafu, né, levando o Marabá, principalmente o Pará, né, para todo o país. Como é essa de ser representante, de ser chamada para esses eventos, de ser reconhecida como representante do Norte em eventos e por personalidades tão significativas, né? Eu me orgulho demais, sabe, Vinícius? Me orgulho muito, muito, muito. É quando a gente sente que a gente está no caminho certo, que as nossas lutas, que as nossas batalhas, que os nossos trabalhos estão seguindo o caminho certo. E aí eu acho que alia a competência e o relacionamento. Eu sempre falo que são coisas primordiais para o sucesso de qualquer pessoa, qualquer empresa. É você ter a competência, o comprometimento e relacionamento também, né? Então, o convite com o Cafu, ele surgiu de um trabalho que eu fiz com os produtores do Renato da Rocinha. Eu gosto muito de samba, de pagode, e junto com um amigo meu, que é o Java, nós trouxemos o Renato da Rocinha um ano para cá, para Marabá, que eu não lembro qual ano que foi, eu acredito que foi 2020. E aí, esses produtores eram os mesmos produtores do Xande de Pilares. Olha só como tudo tá ligado, tudo interligado, né? Mesmo. Na verdade, a esposa do produtor do Xande de Pilares era a produtora do Renato da Rocinha. E aí, depois que eles vieram, nós participamos de uma live, ainda é a gente aqui e eles lá. Participamos de uma live, na época da pandemia teve muita live, né? Eu lembro. E aí eles começaram a ver meu trabalho, né? Começaram a seguir nas redes sociais, começaram a ver meu trabalho. E quando surgiu a live do Cafu, que era uma live na pandemia, do projeto Fome Zero dele, que é um projeto que ele tem pelo Brasil inteiro, né? E eles falaram assim, a gente queria atingir o Norte, porque a gente sabe que o Norte é muito esquecido, que o Norte não é visto, e nós não pensamos em outra pessoa a não ser você. Né? E eu fiquei muito feliz, recebi esse primeiro convite para ser embaixadora do projeto dele na região norte. Fomos para o Rio de Janeiro, levamos o nome do Pará, de Marabá, foi uma coisa muito bacana. E aí, ali criamos um relacionamento também, né? Eu fiquei muito amiga da esposa dele, que é a Mariá, que é nordestina. E a gente tem vários projetos juntas nesse sentido, né? Do norte, com mulheres do norte e do nordeste. Uma integração norte-nordeste. Exatamente. E aí acabaram abrindo outras portas. E aí aquele trabalho me deu também uma projeção nacional. E aí depois veio o convite da Nívia para cobrir o Círio de Nazaré, que eu fiquei muito feliz em apresentar o Círio de Nazaré, que é, independente de religião, é algo do nosso patrimônio cultural, né? Sim. E aí surgiu esse convite também e acabou virando, né, mesmo essa representatividade da nossa região. E agora, mais recentemente, fazendo a campanha com o Luciano Zafi, do Sabor do Pará, que é de uma empresa que é a distribuidora Tocantins aqui de Marabá. E fiquei muito feliz. E aí, para te ver como o relacionamento é importante, né? Sim, é o network que a gente costuma falar aqui. E desses projetos que eu tenho com o Cafu e com a Mariá, quando o Águia, e aí eu comecei a trabalhar muito com o Águia esse ano, né? E quando o Águia começou a acender, eles começaram a acompanhar. E depois, não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais, que eles mandaram um vídeo pro Mataus, parabenizando, dando apoio pro time, né? E no dia da final eles estavam assistindo, mandando mensagem pra gente, ligando pra gente. Nossa, então assim, isso é muito bom. Isso abre portas, não só pra mim, mas pra nossa região. E essa temporada do Águia especificamente te colocou também naquele trabalho no esporte, né? Que você... Lá no início, já queria seguir, né? Nesse meio. Tá sendo um ano muito especial pra mim profissionalmente, né? Eu tô podendo realizar sonhos e voltar a sonhos antigos. E o futebol foi um deles, né? Eu fiquei muito feliz com o convite lá no dia 12 de dezembro. O Pedrinho me convidou para apresentar o elenco, né? Junto com o Elton Moreira, a gente apresentou. E foi muito bacana. E aquilo ali foi um pontapé que eu nem imaginava no que ia acontecer, né? E aí passei a cobrir, passei a fazer as matérias, o pessoal da Um já me convidou para fazer aquele bate-bola, o pré-jogo, fui até Belém para a final. Então, assim, foi um momento muito especial na minha carreira. E como tu falaste, além de eu voltar a um sonho antigo,
agora muito mais madura, né, com um cenário diferente. Não que não exista um preconceito, claro que existe, Mas mudou muito ainda. Mudou muito, Vinícius, mudou demais. Mudou. Mudou tanto e eu mudei muito também. Até porque hoje tem narradoras esportivas femininas, narradoras da Copa do Mundo, né? A gente já atravessou muitos obstáculos, o terreno já estava preparado ali. Eu fiquei muito feliz com o feedback, né, do público, de ter vivido aquela experiência. Então foi muito legal. Angélica, da comunicação corporativa, passando para a televisão, como foi a chegada no Mega Cap, que tem uma proposta ali também que é diferente, é um desafio, você já disse que gosta de desafios. Como foi a chegada no Mega Cap? Como foi o primeiro convite e o pensamento da Angélica antes do Mega Cap, antes de você chegar à apresentação do Mega Cap? Foi como tu falaste, né? Acaba que o mercado, eles estavam mudando de apresentadores e o mercado acaba limitando, né? Então, eles me fizeram um convite, eu estava em Belém, eu recebi uma ligação primeiro do Marcinho, olha, me procuraram e eles vão te procurar também, e aí, tu topas? Eu falei, cara, tô em Belém, quando eu chegar eu converso, né? Aí cheguei, a equipe do Mega Cap conversou, eu sou muito assim, né, de desafio mesmo, bora, desafio, chega, meu olho brilha quando fala de desafio. Mas, assim, tenho evoluído, né, eu acho que no começo eu apanhei um pouco, porque, diferente do Márcio, eu sempre acho que o Márcio tem muito esse perfil da alegria, do auditório, né, e eu não tenho, eu sou mais corporativa, né, apesar de ter essa irreverência, mas eu não sou muito, assim, no berchanzão, né, e tudo. Eu tenho aprendido, como eu te falei, eu aprendi muito, inclusive, com o Márcio. Mas a gente é um equilíbrio ali, né, ele com essa espontaneidade do ao vivo, eu trazendo mais a parte do corporativo, do Mega Cap também que existe, e a gente vai aprendendo, e assim, estamos há 2 anos, 3 anos, já fazer 3 anos que a gente está. Já tem um tempinho aí já, né? 2019? Foi 21 que a gente entrou. Foi 21? Foi. Ah, então são 2. Eu tinha acabado de voltar da live do Cafu, eu acredito, anos. eu acho. 22, 23, são 2 anos. E aí tá aí trabalhando com as bolas desde então, né? Trabalhando com esse meio aí institucional também, né? Que ajuda muito também no... Você vai fazer as entregas, inclusive, dos prêmios. Faço, né? Algumas entregas. Por questões até... Eu passei por uma questão de saúde, né? Esse ano. E aí diminuí um pouco as entregas por conta disso. Mas a gente tem se ajustado. É muito bom ver a felicidade, trazer essa parte aí, é muito legal. Conhecer realmente a história das pessoas que ganham. E eu conheci o Pará inteiro, né, com o Mega Cap, porque a gente viaja muito, vai até no Você passa até a acreditar mais, né, que as pessoas ganham mesmo, mas né, eu acreditei desde o início, mano. Eu não ia entrar se eu não acreditasse, não. Né? É claro que a gente faz as entregas para que as pessoas vejam que é real, né? Sim. Mas eu acreditei no projeto desde o início, desde quando a gente apresentou, é uma coisa muito séria, tem um acompanhamento muito sério, tem uma questão social muito séria, que é com as APAES, isso já me apaixonou no projeto, né? Que é reverter uma parte dessa venda para a APAE, então é muito bom. Angélica, você se considera feminista? Não. Eu sou feminina. Eu tenho um certo receio do feminismo, eu acho que ele transcendeu algo, perdeu um pouco o propósito. As pessoas... É aquela coisa do equilíbrio, né, mano? Sim. Eu acredito que... Eu não posso dizer, não posso afirmar, né? Não, eu digo do equilíbrio da vida, de tudo. Né? As pessoas perderam muito essa noção de equilíbrio. São muito... Ou é 8 ou 80, né? Então, eu acho que o feminismo, ele ultrapassou algumas barreiras que vão além das nossas lutas reais. Eu acho que as mulheres esqueceram um pouco do que realmente a gente está lutando para gritar bandeiras que às vezes perde o sentido, entendeu? Então eu acho que eu sou feminina. Eu tenho 2 mulheres, filhas mulheres, que eu luto para que elas consigam entender qual é o lugar delas no mundo, pelo que elas têm os direitos, os nossos direitos. Mas eu acho que esses direitos um pouco se perderam. As lutas se perderam um pouco. Então eu tenho muita preocupação com essa palavra feminista. Sabe? É a Angélica Freitas, no episódio 23 do Assim Podcast, com patrocínio de Sicredi, Inácios Hotel e Fonte do Paladar. Agradecendo a nossa equipe da Ilha Produções, trabalhando aqui nos bastidores. E agradecendo mais uma vez a presença da Angélica Freitas, a nossa convidada de hoje. Obrigada. Aqui do nosso podcast. Angélica, a nossa trajetória é marcada por uma série de situações, né? E às vezes... Como você falou, né, são muitas polêmicas que às vezes surgem ali, a maioria delas hoje pelas redes sociais, mas já teve alguém que tenha te olhado nos olhos, frente a frente contigo, para te desafiar, para te falar essas coisas que tu recebes pela internet ou não? Não, acho que a rede social, ela
protegeu muitas pessoas, né? Hoje em dia, e tirou um pouco da coragem. Sim. Né? A gente não encontra mais pessoas tão corajosas no mundo, né? Que olham no olho e olha, você Nunca. pare de falar égua, mana, ao vivo. Nunca apareceu. Eu tava falando com uma amiga hoje, eu falei, meu Deus, eu acho que as pessoas às vezes têm medo de mim, sabe? Porque quando elas são muito corajosas para falar sobre as redes sociais, eu já sofri muito pela rede social, né? Já sofri muitos ataques, já sofri muitas coisas pelas redes sociais, mas pessoalmente, graças a Deus, não. Sim. Eu acho que existe... o mundo de hoje, ele nos protege até um pouco. Sim. Em relação a isso, né? Ataques, teve um tempo aí que surgiram uns áudios aí no WhatsApp, né, que falavam ali de ti e virou até caso de polícia. Sim. Como foi aquele entrevero, Angélica? Inclusive foi entre comunicadores. Mas foi algo que foi resolvido, pra mim tá... Como tu falaste, judicialmente foi resolvido e eu nem falo mais sobre esse assunto. Ah, sim. Que ótimo que foi resolvido, né? Sim. Ficou no passado, então. Sim. Passou uma borracha em cima Sim. do assunto. Sim. Angélica, se fosse olhar a história assim na comunicação, uma história assim que tenha te chamado a atenção, que tenha marcado, qual seria? Tem alguma coisa aí do fundo do baú? Eu acho que foi a pandemia. A pandemia foi uma coisa muito louca, muito forte, mexeu com os ânimos. A mim, como comunicadora, eu cheguei a chorar no ar, coisa que eu nunca tinha feito. Inclusive tem na minha rede social esse momento que foi com o Elton Moreira, que ele estava apresentando e a gente estava falando sobre uma situação. E como gestora, porque eu vi a minha equipe se desfazendo ali, né? E você tinha que se manter firme. Teve um momento que eu estava assim, gerindo a equipe. A gente, teve situações de demissões, graças a Deus que depois, assim, foi um momento que a gente afastou, mas depois readmitiu, né? Só mesmo por conta do cenário. Mas, assim, ver pessoas doentes... Eu, graças a Deus, não fiquei doente durante a pandemia. Não peguei. Agradeço muito a Deus. Mas, assim, momentos que eu tive que segurar o barco sozinha, porque também teve situações de pessoas que pediram demissão, não nada a ver pela pandemia, tiveram outra oportunidade, mas sabe assim, aquele caos, parece que foi tudo ao mesmo tempo? E eu me vi tendo que fazer várias coisas. Teve um momento que eu estava escrevendo jornal, apresentando, rodando a roleta, mandando matéria para São Paulo, porque aí acaba que sobrecarrega, gerenciando né? teleprompter. Tudo. Então, assim, foi o momento, acho que mais desafiador. Tendo que lidar com o nosso emocional, porque estavam as minhas filhas e meu marido na época dentro de casa, eles não saíam e eu tinha que sair todo dia para trabalhar. Então, é muita coisa, né? E uma pessoa até perguntou um dia desse na rede social pra mim, como é que tá a tua saúde mental? Eu falei, mano, foi testada na pandemia, então ela é muito boa, né? Porque ela conseguiu resistir à pandemia, mas eu acho que na minha carreira, na minha história, a pandemia foi o momento mais desafiador, sem dúvida. Foi desafiador mesmo, e pra todo mundo, né? Pra comunicação que precisou se reinventar. Sim. Eu acho que, inclusive, a pandemia nos possibilitou alcançar uma nova forma de comunicar, não é, Angélica? Com certeza. E a própria rede social, reinventou, né? O boom da rede social hoje em dia é muito... Eu costumo dizer, a gente brinca lá na redação, que é mais fácil fazer jornalismo hoje, né? É mais fácil no sentido assim, você tem mais acesso à informação. Antigamente, na minha época, a gente tinha Barça. Tu sabe o que é Barça? Não deve ser nem na tua época, Barça. Da minha época... Aqueles livrões vermelhos, era uma enciclopédia, não tinha Google, né? Vermelhão. Hoje em dia o Google ajuda muito. O nosso desafio hoje, e que eu falo muito pra minha equipe, é o seguinte: a comunicação, ela tem uma amplitude imensa, absurda. Notícia, informação, site, Instagram de notícia, tem muitos. Mas fazer jornalismo hoje é diferente. O jornalista, ele tem que apurar, continuar apurando, ele tem que ir além da informação. Eu sempre uso esse exemplo, que teve um caso aqui no final de semana de um jacaré que apareceu, e na segunda-feira... foi? Foi no fim de semana? Não, faz uns anos atrás. Acho que o Elvis era até desse que o Elvis escuta essas histórias até hoje. Era o Elvis o cinegrafista? Não era o Elvis o cinegrafista. Mas assim, na segunda-feira chegou e cadê? Não tem uma matéria? Apareceu um jacaré e não tem nenhuma matéria. Jacaré. E aí eu ouvi assim, mas todos os Instagrams deram, todos os portais deram. Aí eu falei, gente, mas é notícia. Sim. O comunicador hoje de Instagram, de rede social, ele dá o raso, ele quer dar a primeira mão, ele quer dar rápido, né? Sim. A gente não, a gente tem que ir lá, tem que apurar, tem que ir com o biólogo, saber por que apareceu esse jacaré, né? O nosso poder é informar a notícia toda. Você não pode chegar lá, colocar o vídeo do jacaré, breve, mais informações. Apareceu, né? Isso é jornalista, não é nem jornalista, é comunicador de rede social. O jornalista, ele vai apurar, ele vai te dar além daquela notícia, além do raso, né? Então, o nosso desafio
desafio hoje ele é esse. Ele é ir além. Agora, por exemplo, na JBS, do problema da JBS, eu instiguei a minha equipe a ir além. Você noticiou, todo mundo está noticiando, mas a gente tem que ir lá, conversar com o químico, saber de verdade. Essa é a diferença do jornalismo que a gente faz hoje para o jornalismo de internet. Com certeza. Angélica, você inclusive fez uma publicação e nós estamos em junho, que é o mês da imprensa. Já começa o dia 1º, é o dia da imprensa, dia 7 é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Tá muito bom. Foi a nossa equipe aqui da Assim, viu? Que preparou. Vitória aí. Vitória, obrigada. Que inclusive assiste sempre. Eu até, desculpa te cortar, mas porque tá tão gostoso e eu sou tão brocada que eu tô achando uma delícia. Mas sim, Dia da Imprensa. Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Inclusive a Angélica tá aqui por ser uma das representantes da imprensa em Marabá, para a gente ter essa conversa sobre comunicação. Mas, Angélica, você fez uma postagem dizendo que jornalistas são poucos, né? Comunicadores muitos, jornalistas poucos, né? Acho que entra. Cara, tu me segue mesmo, né? Tô adorando. Eu sigo todo mundo aí, eu acompanho, eu vejo todo mundo, do Igor Leite a Angélica Freitas. Olha, Igor, arrasaste. E você, como você vê existe alguma diferença? Qual é a diferença do jornalista, você como profissional da área há muitos anos, para o influencer, por exemplo? Sim, existe muita diferença. Que você é influencer e jornalista. Eu até tenho uma polêmica entre as influencers, que sempre me criticam porque eu falo que eu não sou influencer. Na verdade, eu acho que todo mundo influencia hoje, mas existe uma profissão de digital influencer. Sim. E essas meninas, elas vão atrás, elas se profissionalizam, muitas delas, né? Acho que tem um diferencial no mercado, elas vivem daquilo diariamente, né? E eu, na verdade, eu faço gerações de conteúdos na minha rede social, que é uma consequência da minha profissão de jornalista, mas a minha profissão é jornalista, né? Então, assim, se for sindicalizar, digamos assim, eu vou ser sindicalizada como jornalista. E claro que eu atuo também, da mesma maneira que muitas vezes uma digital influencer, ela pode querer ter aquela vontade de ir atrás da comunicação. Quando eu falei isso, o que eu penso? Comunicadores são aqueles que estão no mercado há muito tempo, que têm a aptidão nata da comunicação na veia. O jornalista, ele estudou para aquilo. Ou então ele tem um tempo de trabalho, de especialização, que permite para ele exercer uma função de jornalista, sendo de direito ou sendo na prática. Né? Então, eu acho que o jornalista, ele está em formação diária, né? Foi o que eu te falei, ele apura, ele vai atrás, ele tem os princípios jornalísticos, ele sabe a técnica, né? Diferente do comunicador. O comunicador, ele pode ser um bom comunicador, né? Ele pode ser um bom repórter, né? Mas existe, sim, uma diferença muito grande entre um jornalista e um comunicador. Angélica, quem vê close não vê corre, não, né? Não vê os corres dos bastidores da televisão. Tem muita coisa assim de bastidor aí na TV, como que é a rotina, o dia a dia? A Angélica acorda, qual é a primeira coisa que ela faz até chegar na televisão? Ai, mano, tanta coisa, porque aí é a mãe, né, também. Eu tenho uma rotina pesada. Eu até tenho um grupo no meu Instagram, que eu tenho um grupo de melhores amigos, né, que são aqueles amigos próximos e seguidores que têm um conteúdo exclusivo. Olha como eu sou marqueteira, é o Close Friends, né? E aí, é o verdinho. E aí eu presenteio os meus seguidores que mais interagem, tudo, faço promoções e tudo, e um dia desse eu postei a minha rotina. Mas eu postei, sabe bloco de notas? Porque eu sou a louca da lista. Ah, sim. Aí eu faço bloco de notas com as coisas fora da minha rotina. E uma seguidora falou assim, eu pensei que você fazia mais coisas. Eu falei, gata, aqui só tá os extras. A minha rotina, se eu for colocar, vai dar uns 5 blocos de nota, né? Essa daí é a rotina que já sabe, né? A minha rotina que eu já sei. Mas assim, eu tenho uma coisa, sabe, Vinícius? Como eu trabalho muito fora, eu sempre deixo o almoço das minhas filhas pronto. Porque eu tenho muito esse negócio da memória afetiva. E eu falo assim, cara, se elas não comerem a minha comida, né? Então eu tenho isso. Ou eu deixo à noite a comida pronta, ou de manhã antes de sair. Quando não dá tempo, eu acordo mais cedo e deixo o almoço pronto. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo são as minhas rotinas mesmo domésticas e maternais, né? Arrumar a menina para ir pra escola, fazer lanche, deixar o almoço, né? Bater aquele papo com... Obrigada, Igor. Bater aquele papo com as crianças, ter aquele momento ali que eu acredito muito em tempo de qualidade, né? Não é a quantidade, é a qualidade. E aí, depois, eu tenho um momento meu também, depois que eu deixo as crianças na escola, eu preciso tomar meu café sozinha, aí eu faço a minha oração, aí eu penso, eu acendo meu incenso, aí depois eu vou trabalhar.
E aí os bastidores não tem nada de glamour, né? Quem trabalha comigo sabe, porque eu trabalho muito nos bastidores, eu escrevo o jornal, eu converso com os repórteres sobre a pauta, né? Eu coloco os merchans, eu crio o jornal todinho, e hoje está sendo pior esse desafio, porque além disso eu apresento, né? É verdade, um então, desafio duplo, né? Antes eu só escrevia. De roteirizar. Né? De roteirizar, escrever, pensar e conversar com os repórteres. Ó, o que tem hoje na rua? O Chagas saiu. Chagas, o que você tem hoje? Né? Porque a gente pensa em todo o jornal, como ele começa, como ele termina. Não dá para tu botar um merchante de uma notícia que não tem a ver com aquela... Né? Tem toda uma estratégia. Verdade, de criar toda a lauda, né, do jornal. E aí é bem o corre mesmo. E aí tudo isso depois eu ainda tenho que me maquiar. Tem dias que eu saio assim 3 minutos antes que eu vou ficar pronta. Então tem muitos corres que ninguém vê. Então quem vê o Close só vê a Angélica na TV ao meio-dia, né, no jornal, arrumada, apresentando, lendo ali. Mas tudo aquilo foi preparado antes, né? Foi cedo, foi planejado, né, Angélica? Com certeza. Angélica, falando em se preparar, em se arrumar para as câmeras, a Angélica, gente, é conhecida pelos looks, né? Os looks sempre trazendo algo novo, às vezes com alguma extravagância. Como que é a escolha da Angélica para look? Com muita extravagância, né, gente? Eu que eu quis ser modesta aqui. Né? Com muita extravagância. Eu adoro, gente. Eu acho que a gente tem que ir sempre com elementos paraenses, né? Porque eu gosto de valorizar muito. Como eu te falei, a minha vida, ela é pensada. Né? Quando eu sou uma pessoa pública e quando eu apareço eu quero dar uma mensagem, eu quero passar, eu não chego de qualquer jeito não, né? Então eu penso muito no que eu vou fazer, tem muitas estratégias e eu gosto muito de trazer informação também das minhas bandeiras nos meus looks, né? Então, assim, muitos desses looks extravagantes, eles também têm um propósito, né? São feitos com o Gilson Vasconcelos, que tá é o meu figurinista de coração, de paixão, todos os grandes eventos ele que faz para mim. E também para valorizar um cara daqui. Eu acho que a gente valoriza pouco, né, os nossos artistas. Ele é um artista premiado... Prata da terra. Mundialmente, entendeu? E eu acho que eu, como formadora de opinião, eu preciso valorizar isso também. Eu não posso dizer só, eu amo Pará, eu carrego Pará nas minhas costas e comprar na Zara, entendeu? Não. Tanto que meu look do Cafu, meu look que eu vesti com o Luciano Zafi, nas outras lives que eu participei, sempre foi uma coisa pensada com o Gilson, né? E eu fico até feliz de ser reconhecida por isso, porque existe um propósito, existe uma estratégia também em volta. Então, tudo eu não penso sozinha, né? Ele é uma pessoa que eu conto muito, a Núbia Suriani, que também é muito minha parceira, que é fotógrafa. Né? Que tem uma história muito grande com Marabá, e ela me ajuda muito também quando a gente vai pensar em projetos. A Nete Pitão é uma pessoa que me ajuda muito na construção dos meus projetos também. Então, eu nunca faço nada só. Como estamos em clima de São João, né? Pamonha, tem bolo, tem tudo aqui. Angélica, você foi escalada, né, pela Equatorial para apresentar o 36º Festejo Junino, né? A abertura, né? Sim. Ali, que é o dia ali que concentra acho que talvez o maior volume de público devido à expectativa, né? A ansiedade, depois de um ano sem festa junina, a abertura sempre traz mais as pessoas. Como é para ti, como foi, na verdade, chegar ali no palco e apresentar a nossa quadra junina nesse ano? Mais uma vez, acho que é reflexo das nossas lutas, né? Dos nossos trabalhos, dos nossos posicionamentos. A gente nunca chega em nenhum lugar do nada. Então, esse reconhecimento foi uma voz que foi colocada, foi um posicionamento, né? E foi essa construção, como a gente falou. Eu tenho um propósito. E o convite deles me deixa muito feliz, que quer dizer que ele está sendo reconhecido, está sendo visto. É uma honra para mim, entre tantos influenciadores da nossa região, que a gente tem grandes influenciadores, ser a pessoa que é Equatorial, que é uma empresa muito respeitada, né? Uma empresa de grande porte, que tem um estudo de comunicação, ter me convidado para ser essa cara, né? Para levar não só para Marabá, mas para o Pará todo, porque eles estão com um projeto muito bacana, né? Na verdade, esse projeto que eu estou participando com a Equatorial, foram 3 influenciadores escalados no estado. Uma de Belém, uma de Marabá, que sou eu, e uma de Castanhal. E aí a gente está apresentando os festejos juninos que são patrocinados pela empresa para o Pará todo. Então, assim, é mais uma vez uma gratidão e eu acho que um reconhecimento do trabalho que eu venho fazendo. É o Assim Podcast, episódio 23, Angélica Freitas, no patrocínio de Sicredi, Narcis Hotel e Fonte do Paladar. Angélica, bastidores da televisão. Realmente o trabalho é grande,
e também exaustivo, não é? E devido a isso, a pressão aumenta, a temperatura sobe, né? Fica máxima ali a pressão. Como você consegue lidar e equilibrar? Eu tive o cuidado de buscar a Angélica, de conhecer um pouco mais da história, trajetória. Já teve algum momento ali de alteração ali nos ânimos, a flor da pele nos bastidores? Já teve algum tempo atrás. Hoje não. Hoje eu tô com uma equipe muito tranquila. Eu tô com uma equipe que me conhece, né? Mas ao vivo é sempre ao vivo. Sim. Não tem como não ter um estressezinho. Mas assim, no início eu apanhei muito para isso, porque a equipe também estava aprendendo comigo e tudo mais. Mas eu acho que ao vivo sempre tem. Só que hoje eu acho que tem uma parceria, uma maturidade profissional muito grande. Hoje eu te falo assim que a minha equipe é uma equipe que eu tenho muito orgulho, que eu tenho muita confiança, né? Por questões de saúde, eu até me ausentei muito esse ano e eles sempre levaram muito bem, sabe, assim, a condução de tudo lá. Então isso para um gestor é muito bom, né? Quando a gente pode sair, a coisa anda, é porque o negócio está no caminho certo. Mas, assim, esses momentos de explosão, eles já existiram muito na época da pandemia, no início, quando a gente ainda estava aprendendo uns com os outros, mas eu acho que depois de 7 anos a gente amadurece. Você consegue formar uma equipe mais madura também, mais profissional, né? E cresce junto também. Sim. Então, assim, ao vivo sempre vai ter, né? Ao vivo, o ambiente de trabalho já é estressante. A gente tem que tentar amenizar. E o ao vivo, ele dá mais isso, né? Mas acho que hoje eles não acontecem mais. Assim, tão frequentemente, né? Não. Eu soube de uma história, Angélica, não sei se você vai me confirmar aqui, né? Não sei, Babados. Vamos ver se a Angélica confirma. Fofoca, eu vou te convidar para fazer um fofocando. Né? Vai ser bom, pode me chamar que eu vou. Que você estava, com certeza, estava ao vivo, não é? E naquela pressão, né? No afã de deixar as coisas tudo bem alinhadas, aconteceu um erro ali na suíte, na apresentação, foi um comercial, não era para ter ido, que você chegou a bater no vidro da suíte ali, do controle da exibição. Isso aconteceu ou é fake, ou é boato isso aí? Tem vídeo? Então vídeo, não aconteceu. Vídeo não é. Se não tem prova, não tem vídeo, não aconteceu, né? Mas acontece, né, Angélica? Vez ou outra a gente tá ali naqueles momentos, né? Menino, eu tenho uma fama de braba. Você falou agora há pouco que as pessoas sentem uma certa autoridade. Mas engraçado, né? Que quando a pessoa... É porque eu sou muito, muito acelerada. O meu pensamento, palavra, muito, né? E ele é muito assim. Então, tipo assim, se a pessoa não acompanha meu pensamento, eu atropelando, entendeu? Eu atropelo. Por isso que eu te digo, hoje eu tô com uma equipe que eu tô muito feliz, porque ela consegue acompanhar o meu pensamento, conseguiu me equilibrar também nesse sentido. Mas, assim... Não tem vídeo, não foi. Se não tem vídeo, então a gente não pode provar, né? A Angélica tá falando que não foi, então não foi, né? Angélica, televisão, de comunicação corporativa, se você fosse escolher apenas um segmento para atuar, a Angélica tá em tudo, né? Tá em todas. Se fosse escolher apenas um, qual seria? Seria a TV? Seria o Megacap? Seria o corporativo? O Megacap é a TV, né? É TV Isso. também. Eu acho que eu me identifico muito com a apresentação. Hoje eu escolheria a apresentação, mas eu também tenho um processo criativo muito grande, né? Então, eu vejo... eu faço muitas coisas que eu vejo como referência, né? Eu vejo que a gente faz coisas ali no Grupo Correio e eu fico muito feliz que eu vejo que as outras emissoras vão desdobrando aquilo ali. Né, eu fico muito feliz com isso. Isso faz parte de um processo criativo, um processo de produção. Né? No começo eu tinha muita vergonha de, vão achar que eu sou soberba. Não, eu acho que não. Acho que a gente tem que valorizar o que a gente faz. E eu acho que esse processo criativo é o que me move. Aonde quer que eu esteja, seja no mundo corporativo, seja na televisão, seja no ambiente digital. Mas eu acho que se eu fosse escolher uma coisa, era continuar nesse processo de produção criativa. Porque o jornalismo está se reinventando o tempo todo, inclusive brincam, né, de que o jornalista não tem monotonia, né? São os assuntos do dia sempre vão se renovando e nunca é aquela mesma coisa. Você sente que é isso mesmo, Angélica? Sim, que claro. nunca permanece naquele mesmo direcionamento? Não, a gente está sempre desafiado a mudar. Como eu te falei, a rede social ela trouxe isso também, né? Exatamente. Ela tirou o jornalismo da caixinha, do engessado, e a gente
a gente tem um privilégio muito grande de fazer parte do maior conglomerado de comunicação da região. Então, a gente consegue levar a informação de todos os lados. Eu estou na TV, mas eu tenho um apoio de um portal que está 24 horas no ar, eu tenho uma rádio, entendeu? E vice-versa. A gente tem as redes sociais que estão sendo muito bem utilizadas, principalmente pelo portal. Então, hoje, a gente está numa condição muito confortável no Grupo Correio, porque a gente consegue esse dinamismo, a gente consegue englobar todas as áreas da comunicação. Então, a gente é forçado a ser dinâmico o tempo todo. E com isso aumenta também a responsabilidade pelas palavras, pelo que se é veiculado, né? Com Até certeza. Porque tem abrangência em toda a região, com né, certeza. Angélica? Isso nos dá uma responsabilidade. Não dá para ter bônus sem ônus, né? Com certeza. Então, assim, para a gente chegar a lugares que a gente galga, a gente tem que também ter um peso maior, né? Então, assim, eu converso muito isso sempre também com a nossa equipe, eu, Patrick e Ulisses, que somos os gestores ali, a gente sempre está trocando essa bola, e a gente evoluiu muito também nesse sentido. Eu acho que o reflexo do que é o grupo hoje é um reflexo interno, da evolução interna também. Sim. E a tecnologia, principalmente a questão da inteligência artificial, como que está sendo recebida, Angélica, do ponto de vista da comunicação na televisão? Nós sabemos aqui, da nossa parte, qual é o impacto, né, dessa inteligência artificial, dessa nova ferramenta no nosso cotidiano, mas como está sendo na tua vivência profissional e com os colegas, né? Tá influenciando? Como que está sendo utilizada a inteligência artificial nesse sentido da comunicação? Eu acredito que a gente ainda está, principalmente na nossa região, caminhando a passos curtos, né? Existe, claro, uma movimentação, mas a gente sabe que a nossa região ela tende a receber essas mudanças efetivas muito depois do que ela acontece. A gente vê que no Brasil ainda está caminhando dentro da comunicação, você imagina no norte do Brasil, né? Mas a gente sempre está antenado, conversando, discutindo. Como eu te falei, eu estou muito satisfeito com a nossa equipe hoje. São meninos que a gente troca muito, que são sempre ligados, que me ensinam muito, né? Inclusive sobre inteligência artificial, mas acho que ainda é um engatinhar, né? Eu acho que a comunicação de Marabá ainda tem muito a evoluir no contemporâneo até chegar e pensar numa inteligência artificial. Porque eu vejo assim, aqui em Marabá, pelo menos, tem uma emissora que transmite programação totalmente online, que já está usando, Angélica, um robozinho que apresenta as notícias, inclusive ele tem voz própria, e tem homem e tem mulher, né, para televisão. E para a internet, no caso do portal de notícias que você mencionou, também já tem geradores de texto, você coloca ali, faça uma frase e gera o texto. Faça uma notícia sobre a Angélica, aí vai escrever. Eu não estou preparada para isso não, Vinícius. Eu prefiro humano. É uma revolução, né? Você já se imaginou dividindo a televisão, dividindo a apresentação com um robô, apresentando notícias? É uma coisa a se pensar, né? Mas eu ainda estou meio arcaica para isso. Ainda não tem planos para colocar a Angélica no metaverso e transformar no robô, né? Ainda não. Mas, de certa forma, também já vem acompanhando, né? Essa transformação. Eu acho válido, como eu te falei, eu acho que a gente ainda tem algumas coisas para evoluir. Eu ainda acredito muito no humano. E eu acho que o mundo dá umas reviravoltas, né? E eu acho que a questão do diferencial da humanidade, de você ter aquele olhar mais voltado, né, não para o artificial, para o digital, ele vai fazer a diferença. Ele faz a diferença ainda. É porque eu fiquei chocado quando eu fui no supermercado na região sudeste, que lá a gente passa as compras e paga lá na máquina mesmo, não tem... A tendência é essa, né? É que nem, mano, não sei tu, mas eu ando na rua quando eu digo que eu tenho dinheiro só pra pagar, a pessoa quer me matar, não tem Pix. Como a pessoa não tem Pix? Pois é, né? É uma coisa hoje tão comum, mas às vezes tem gente que não tem ainda o Pix, né? E até o dinheiro é virtual, imagina o atendimento. Pegar numa nota de R$200, né? Nunca mais. Acho que foi rápido, né, menino? Assim, foi uma coisa... Quando a gente olhou pro lado, meu Deus, não tem mais dinheiro. Já é tudo Pix. Foi transformador. Vou falar em dinheiro, Angélica. Apresentador de TV, diretor de canal de televisão, ganha muito aqui em Marabá? Ganha muito ou trabalha muito? Trabalha muito. Ganha muito trabalho. Eu acho que o mercado tem muito a crescer também ainda, né? Por isso que eu te falei ainda agora, não dá pra gente pensar em metaverso e enquanto a gente não institucionalizar, enquanto a gente não lutar por uma classe, eu acho que ainda falta muito amadurecer esse mercado para poder se ganhar melhor, né? Sim. Então eu acho que... porque você falou do sindicato, né? Do sindicato de jornalistas, se você fosse sindicalizar, seria pelo
Sindicato de Jornalistas, e o sindicato tem essa luta, né? Sim, inclusive a gente tem uma interface muito boa com o Sindicato dos Jornalistas. O sindicato foi assim, fundamental na época da pandemia para a gente. Eles têm um apoio muito grande, mas a região ainda não conseguiu ter esse olhar de sindicalização. Né? A região ainda não profissionalizou. É isso que eu te falo, a diferença também. Né? São poucos os profissionais que ainda recorrem. Agora, junto com o Águia, por exemplo, a gente viu a ACLEP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos, né? Não existe isso aqui. Então, tem mais coisas a ser profissionalizadas, ainda amadurecidas no universo da comunicação, que é o básico, para a gente poder pensar numa evolução maior. Sim. A Angélica pede aumento? Não. Não? Não, mas pedir então. Aumento a gente sempre pede, né? Sempre é bom. sempre é bom aumento, né? Nunca é demais. É verdade, com certeza. Mas se for um aumento sem trabalho, porque eu cheguei nisso no momento da minha vida, assim, que geralmente quando a gente aumenta os valores, aumenta o trabalho e a responsabilidade. E esse ano é um ano muito especial que eu tô trazendo mais para minha saúde mental e física também. Ah, sim. E como que tá a Angélica hoje? Primeiro, em Marabá, sexta-feira à noite, sextou. Pra onde a Angélica vai? Dormir. É mesmo? Tenho estado muito cansada, dormir. Nossa. Hoje eu vou trabalhar, né? Quando eu não tô trabalhando, eu vou dormir. Olha, o meu sextou, por exemplo, é trabalho, né? Então, quando eu não trabalho, eu descanso. A gente imaginando a Angélica numa sexta-feira à noite, indo pra balada, saindo, confraternizar com amigos, mas a rotina é diferente do que a gente imagina, né, Angélica? Não, eu gosto. Mas sempre tem, né? Não, eu gosto de um pagodinho, não vou mentir, que eu gosto de um pagodinho. Mas as minhas resenhas são mais, hoje em dia, tranquilas, em casa, um churrasquinho, assar uma carne na casa de uma amiga, de um amigo. Adoro cabelo seco. Engraçado que as minhas resenhas, elas não acontecem no sextou. Por exemplo, às vezes uma terça-feira, uma quarta-feira, final de tarde, aí eu vou, adoro uma cervejinha, tomo minha cervejinha na orla, ali no cabelo seco, que eu amo, como um peixinho do seu Orlando. E é isso, né? Eu gosto disso. Então, Orla de Marabá é o cartão postal, é o ponto turístico que a Angélica Freitas frequenta em Marabá. Mais especificamente o cabelo seco. É o lugar que eu mais frequento, que eu gosto bastante. Angélica, assim, se você fosse indicar para quem está acompanhando a gente, porque muita gente aqui de Marabá às vezes fala, nossa, Marabá não tem opção para sair. Tem opção? Isso Sim. Se confirma, Angélica? As pessoas falam? Cara, eu acho fantástico. Eu me apaixonei por Marabá por conta desse rio também. Eu acho que as opções, elas são diferentes, né, em Marabá. A gente faz muita coisa em casa e tudo, mas são as belezas naturais. É uma orla belíssima, onde você tem a democratização, onde você pode levar o seu cooler, sentar com a sua família, ver as crianças brincarem, tomar uma água de coco, tomar uma cervejinha para quem gosta, entendeu? Tem opções muito boas de comida, né? Eu acho que a gente é muito bem servido de restaurantes. E a praia, nesse período de praia, eu acho que você... Uma coisa, por exemplo, que eu não conseguia fazer em Belém. Eu, por exemplo, numa sexta-feira à tarde, quando eu acabo meus jobs, eu consigo, na época do verão, pegar as minhas filhas, atravessar, ver o pôr do sol e voltar. Né? Por R$5 que você paga ali, vai, elas brincam, tomam banho e volta. Então, eu acho que Marabá tem muitas opções, mas são opções regionais. Você tem um museu, que eu acho que as pessoas não visitam o museu aqui do lado de vocês. Conhecem a própria história, né? Cara, eu fui fazer uma matéria. É importante conhecer. Eu fui fazer uma matéria um dia desse, inclusive apresentando o museu pro técnico do Águia, que é paulista, e as pessoas... O Mataus é paulista. É paulista. E quando as pessoas viram a matéria... Mas onde é esse lugar? E, cara, é um lugar que você não precisa... Eu já fui várias vezes. Eu fui uma vez... É em Marabá mesmo? Porque é tão exuberante. Tem o café do Chico aí, que você pode tomar um café à tarde. Tem programação musical. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer em Marabá. Mas são coisas regionais, que às vezes as pessoas não enxergam. E são coisas simples. Eu amo Marabá por isso, porque o cotidiano de Marabá é simples. Te força... a ver essas coisas mais simples do dia a dia, como sentar na porta de casa. Eu amo Marabá Pioneira por causa disso. Minhas amigas aqui de Marabá Pioneira, a gente senta pra conversar na porta de casa, ou então vem aqui pra comer o vatapá da tia aqui, que eu amo, como à tarde. É verdade. Entendeu? Então são essas coisas que eu acho... O Zenaide é na Cidade Nova. Essa eu não sei como é que é o nome dela. Esqueci, é uma tia que fica aqui na frente do museu, que eu amo. E também tem ali perto do Zinho Oliveira, que ela é maravilhosa também. Conheço também. Já dei várias dicas de vatapá. Pois é, a Angélica também é cultura, tá? Angélica, você, vez ou outra, também está aparecendo aí com o microfone na mão, fazendo cobertura de um evento ou outro, escalando entre apresentadora e também repórter, né? E como repórter, você tem um contato direto ali com o público, né?
Qual é o feedback que você recebe nas ruas? Muito bom, muito bom. Foi o que tu falaste, assim, os críticos, os haters, eles se escondem atrás das telas, né? E mesmo, às vezes, os haters, eles acabam se tornando fãs ali na tua frente, né? Talvez, né? Não sei se de repente tem algum, mas assim, muito bom. Eu amo ir pra rua por causa disso, né? Eu amo. Às vezes, a minha família, as minhas filhas ficam até com vergonha, mas é muito bom quando a gente sai, sempre tem alguém que quer tirar foto, que quer dar um beijo, que quer abraçar, e isso é muito bom. Talvez por isso que eu também, tu falaste sobre sair, às vezes a gente evita um pouco sair, porque para preservar até a família, as crianças, porque você acaba ganhando uma popularidade que as pessoas estão ali o tempo todo, né? Quer tirar uma foto, quer conversar, quer dar uma opinião e tudo mais. E a gente acaba se preservando um pouco mais por conta disso. Mas esse carinho é muito bom porque é um termômetro do nosso trabalho também, né? Sim. E, Angélica, ultimamente, as reportagens da TV Correio, né, você é diretora, elas têm abordado problemas da sociedade. A população reclama, leva essas questões para a imprensa, né? Nosso papel é noticiar, mas ultimamente mais, né? O que você tem percebido aí dessas apurações da comunidade? O que acontece, Vinícius, assim, a gente tem uma linha editorial muito bem definida. O Fala Cidade, o próprio nome já diz, é para dar voz à comunidade. E como eu te falei, a chegada do Sandro, ela trouxe muito isso por conta disso. A gente começou a perceber que a gente tinha um volume muito grande de notícias, de denúncias pelo WhatsApp, que a gente não estava conseguindo dar conta, né? E aí, mais uma vez, vem aquela história que a gente estava falando do modernizado, fazer o diferencial, né? Hoje em dia a gente tem um quadro chamado Voz da Comunidade, onde a gente não tem equipe o suficiente para ir na rua, mas os telespectadores viraram o próprio repórter, entendeu? Sim. Então, problemas sempre existiram, mas por conta da modernização, da digitalização, a gente conseguiu abraçar isso muito mais, né? Porque antes eu não tinha uma equipe, por exemplo, para ir lá no São Félix, mas o cara mesmo manda pra gente. Então, isso cria um volume maior. Então, é o nosso propósito, faz parte da nossa linha editorial principal, dar voz à comunidade. Como tem uma linha editorial, Angélica, eu acredito que tem ali algumas normas, algumas diretrizes a seguir, né? Você, como diretora de jornalismo, deve também ter uma observância àquilo. Mas se você tiver alguma coisa em mente para criar algo, teria carta branca? Super, não somos engessados em relação a isso. Todo mundo está muito aberto para criar e tudo. Isso aí é muito tranquilo. Já pensou em pauta de defesa do consumidor, tipo muito Celso legal. Russomano? Nós fizemos uma época, sabia? Nós tínhamos uma colaboradora, inclusive, que fazia com a gente, que era uma advogada, e ela tinha um quadro de direito do consumidor, e que acabou que ela acabou saindo mudamos algumas coisas, e aí, mas é uma boa para se pensar, para voltar, viu? Você já pensou em alguma coisa que não conseguiu executar, que pensou, até compartilhou com os colegas, mas não, por alguma questão, pelas diretrizes da empresa, talvez, não conseguiu? Isso, graças a Deus, isso a gente nunca foi tolhido em relação a isso, mas não sei, algo que a gente não conseguiu executar. Graças a Deus, a gente tem conseguido executar tudo que a gente tem pensado. O esporte era um sonho nosso. O esporte era um sonho nosso que a gente adiou por algum tempo e tá rodando super bem hoje. Mas a gente sempre tem a melhorar, né? Com certeza. Até porque na questão do esporte, ainda o SBT começou a transmitir os jogos do Flamengo, né? Os jogos do Brasileirão. Foi uma mudança da rede toda, né? Que acabou impactando aqui também. Uhum. Angélica Freitas é a nossa convidada do Assim Podcast, episódio 23. Nós já estamos aqui se aproximando, já passamos de 1 hora, produção. Já passamos de 1 hora do podcast, daqui a pouco a gente chega num recorde aí, viu? Estabelecendo recordes a cada podcast, Angélica. Porque adivinha que eu tenho um compromisso agora também, né? É verdade. E assim, a cada convidado a gente bate recordes. Batido recordes, né? Aumentado, dilatado, porque a conversa vai fluindo. Que bom, mas é porque você conversa muito bem, você entrevista muito bem, aí a conversa vai embora. Porque a gente tem convidados que sabem também que tem aqui uma interação, um dinamismo que conversam mesmo com a gente. E a Angélica é uma dessas. E 2 jornalistas conversando, gente. A gente vai fazer uns 3 podcasts aqui hoje. Vai faltar ainda tempo para tanto conteúdo. Angélica, bate-bola, jogo rápido. Família é? Tudo. A base. Comunicação. Minha vida. A vida. Um destino. Um destino? Pará. Pará. Uma cidade do Pará. Marabá, olha aí. Uma paixão. A vida. Uma vocação. Comunicação, com certeza. Um filme. Eu sou péssima de filme, gente. Um filme.
Não costuma ir a cinema, fica assistindo em casa ou não assiste mais nada? Hoje não tem eu tempo assisto pra muito filme nada. infantil. Então tem filmes infantis, principalmente da Pixar, que tem mexido muito com a gente. E um filme que eu amo e que me toca muito é o Divertidamente. Nossa, mas ninguém imaginaria esse. Ele é maravilhoso. Já assistiu? Já. Nossa, já é um assisti. filme que fala sobre vida, sobre vivência. Eu falo que a Pixar mexe com a gente, né? Porque cada filme que eu assisto com as minhas filhas, a gente fica viajando, tipo uma terapia, né? E o Divertidamente me tocou muito, muito mesmo. E uma música? Gente, eu sou de fases de música. Você é eclética, Angélica? Meu carro... É do brega, o sertanejo? Não, o sertanejo eu não ouço muito. Sério? Eu sou muito de pagode, de samba de escola de samba, sabe? Enredo, samba enredo. Eu fico escutando. Ai, uma música é tão difícil, Vinícius. Eu sou péssima pra isso, porque eu consumo muito, entendeu? Então eu não consigo então escolher deixa em uma. aberto aí, eclético, né? Eu também, se fosse me pedir pra escolher uma música, eu não sairia difícil, nada, porque né? é muito difícil. Até porque eu não ia lembrar, né? Eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar da música. Mas assim, os bregas marcantes sempre estão no meu carro. Eu sei, não pode faltar, né? Ai, meu Deus. Fala um brega aí, né? Vamos escolher uma coisa mais Não, eu gosto mais muito... eu não vou cantar, porque eu canto muito horrível, mas é uma música que fala: quero te encontrar numa noite de luar, no bar do parque, Farol Velho, Marudá. Essa música é a cara da minha infância, e eu escuto muito. Livro de cabeceira, Angélica? Bíblia. A Bíblia. Todo dia. Essa é a Angélica Freitas, então, hoje a nossa convidada especial do Assim Podcast, episódio 23, em clima de São João. Estamos ainda no mês de junho, mês de festa, mês de celebração. E dá para aproveitar o festejo junino, né? Com certeza. Eu vou correr para lá agora ainda mesmo, tem alguns vocês dias. Corram também, porque o festejo tá lindo. Tá lindo. E o nosso cenário também tá maravilhoso hoje, em clima de São João. Eu também vim a caráter, a Angélica veio colorida também, que é uma Vive colorida, né? É uma característica da festa junina. Esse período é tão bom. A gente consegue ouvir daqui o som. O festejo lá de fora, já, né? é verdade. A alegria, a animação que vibra verdade. lá de fora, né? Isso que é bacana desse mês de festa, né? De tem como celebração. não amar Marabá, Vinícius? Não tem como não amar Marabá. É Marabá. Angélica Freitas, então, é apaixonada por Marabá. Sou. Angélica, uma despedida aí para os nossos espectadores. Eu adorei o papo, gostei muito. Mais uma vez reforço assim, a tua competência, já te falei isso em várias outras situações, né? Então é muito bom bater papo assim, trocar e mostrar principalmente que o nosso mercado de comunicação ele está se fortalecendo. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, porque eu acho que ele mostra isso, o quanto a gente tem que estar unido sempre para trazer, né, informação e comunicação para todo mundo. Foi muito bom o papo, muito feliz de estar aqui na Assim, que é uma instituição que eu já fiz parte do Conjove também, já trabalhei muito em interface com a Assim na época da Vale e acho o trabalho da Assim fundamental para o desenvolvimento da nossa região e fico honrada de estar aqui. Angélica, muito obrigado pelo convite, viu? Não pode quebrar as unhas. Angélica, obrigada. Foi uma satisfação te receber aqui. Teria conteúdo, assunto aí para tratar. E muitas fofoquinhas, que o Vinícius é da fofoquinha. Tem muita coisa aí ainda que a Obrigada gente precisa, por ter me poupado, viu? Que a gente precisa Eu acho que tem umas conversar piores. em outra oportunidade, com certeza. Angélica, agradecer a tua presença, agradecer a nossa equipe que gerenciou o nosso podcast até aqui. Obrigado a todos, o Igor, o Elvis, a Ilha Produções aí, que está trabalhando sempre, levando qualidade a cada podcast, um melhor áudio, uma melhor imagem para você, um melhor cenário. Inclusive, o nosso cenário está repaginado, Angélica. Tá lindo, e você adorei. Depois vai ter que trazer para cá um item pessoal que você não use para deixar marcado aqui a tua presença no podcast. Sim. Adorei essa ideia. Todo convidado tem que trazer algo para deixar aqui. Vou trazer, então, já sei até o que eu vou trazer. Então eu vou cobrar a Angélica depois para ela trazer. Mando sim. Vai ficar aqui, e quem nos acompanha no Instagram... Se tivesse Instagram... me falado, eu já tinha trazido, mas eu vou mandar. Pois é, acabei esquecendo. Vou mandar. Mas ela vai trazer, a gente vai tirar foto aqui para provar que ela trouxe mesmo. E você que nos acompanha no Instagram, @AssimMarabaOFC, vai ver. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, você que é o principal membro dessa conversa. Semana que vem tem mais, episódio 24 do Assim Podcast. Obrigado, até lá. Tchau.